Pessoal, começando aí a falar sobre processo administrativo tributário, nós temos que conceituar, tá? Algumas coisas para a gente poder ter esse entendimento. Vamos lá. O início da cobrança do crédito tributário pela Fazenda Pública, tá? Esse conjunto de procedimento administrativo para essa cobrança, esse conjunto de medidas por parte da Fazenda Pública, tá? Nós chamamos de quê? Procedimento administrativo, tá? Ou rito administrativo, que para poder levar aonde? A cobrança. É diferente do processo civil, né? Ação ordinária, antiga ação ordinária, que hoje é ação de procedimento comum, onde no processo civil você tem o processo de conhecimento, né? As partes, processo de conhecimento, onde vai gerar uma sentença, tá? Do mérito, uma sentença definitiva. Essa sentença de mérito vem através de uma decisão definitiva, ok? Ok. Nesse caso, termina o processo de conhecimento. Show. A pessoa que sucumbiu, né? Por exemplo, obrigado a pagar. Chega lá, ó, perdi a ação, perdi nesse processo aí, vou ter que pagar, beleza. Se ela quitar, mediante uma decisão declarativa e constitutiva do direito para quem entrou com uma ação de cobrança, por exemplo, a pessoa, a devedora, vai lá e quita. Beleza, sai uma decisão, vou ter que pagar. Se ela não pagar, surge então o processo de execução por parte do autor. Ou seja, ele teve uma sentença declaratória e constitutiva do direito, né, direito subjetivo, ele pode cobrar, sai uma sentença. Só que aí o devedor não pagou. Ou seja, o que acontece com o autor da petição inicial, da inicial? Vai entrar agora num segundo processo, processo de execução. Aí vai a penhora, enfim. Só para você ter uma ideia como é diferente do processo administrativo tributário. No processo tributário, né, nessa relação tributária entre credor, que é um ente político, nível União, nível Estados-membros, Distrito Federal e municípios, polo ativo, e essa relação com o polo passivo, pessoa física ou jurídica ou responsável tributário, acontece de uma outra maneira. Por quê? Porque essa fase de conhecimento no processo administrativo tributário, de reconhecimento da dívida por parte do agente passivo, ela, na verdade, se dá ainda no âmbito administrativo, como nós vamos ver agora nesse painel aqui. Então, pessoal, nós podemos ver aqui a hipótese de incidência tributária, que se materializa onde? No fato gerador, ok? O fato gerador constitui o quê? A obrigação tributária. E da obrigação tributária, nós temos o quê? O crédito tributário. Só que o crédito tributário, entre a obrigação tributária e o crédito tributário, nós temos o quê? O lançamento, ok? O lançamento quantifica e qualifica uma obrigação tributária. O ente político tributante, pessoa jurídica de direito público interno, ou seja, em nível federal, União, estadual, Estados-membros, ou DF, ou nível local, município, ele inicia, tá, a construção do crédito tributário ainda na fase de
cobrança administrativa, que vai da onde? Vai, nós vimos aqui no gráfico, né? Vai desde a hipótese de incidência, tá? Que vai até crédito tributário. Daí em diante, com a dívida ativa até a execução fiscal, é a fase de cobrança judicial. Então, retornando aqui, a construção do crédito tributário se dá ainda na fase de cobrança administrativa. Nós não estamos ainda na cobrança judicial. Por quê? Baseado em quê? Baseado no princípio da legalidade, que é um princípio constitucional, no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que nós vamos fazer uma leitura aqui ipsiliter do Código e depois nós vamos destrinchar 6 aspectos importantes desse artigo 3º. Vamos lá, a leitura ipsiliter. Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo. Bom, tributo, lato sensu, tá? Forma geral, porque o tributo ele se divide em suas espécies, mas o artigo aqui não está falando das espécies de tributo. Está falando de quê? Tributo de forma geral, ok? Nós temos 5 espécies de tributos. Quais são? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições para fiscais. Retomando a leitura aqui, artigo 3º, tributo do CTN, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, vinculada ao quê? À lei. Nós vamos destrinchar esse assunto aí. Vinculada é aquele conceito lá do direito administrativo, porque o direito é um sistema só. Então, nós dividimos, né, em matérias para poder uma didática melhor, mas nós percebemos que os conceitos se entrelaçam, ok? Ok. Vinculado ao quê? À lei. Então, aqui não é um conceito de discricionalidade. Discricionalidade do administrador, conveniência, oportunidade. Aqui não. Aqui ele é vinculado. Vinculado ao quê? À lei, princípio da legalidade. Ok? Então, nós vamos destrinchar o quê? Nesse artigo 3º, nós temos o quê? O que é tributo, prestação pecuniária, que está lá no artigo, compulsória, ou seja, obrigatória, em moeda ou cujo valor nela possa exprimir, que não constitua uma sanção de ato ilícito, no caso da multa, instituída em lei, ou seja, princípio da legalidade, tem que ter primeiro uma lei para depois ter a cobrança do tributo, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Plenamente vinculada a quê? A lei. Nós vamos tratar agora desses itens aí, tá? O que é prestação pecuniária, o que quer dizer com moeda em valor que ela possa exprimir, que não constitua sanção. Nós vamos explicar para e passo. Pessoal, esmiuçando o caput do artigo 3º do Código Tributário Nacional. O caput é a cabeça do artigo. Vamos lá. Prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Aqui nós temos alguns ensinamentos, tá? Que não vem no Código Tributário Nacional. A gente vai falar aqui agora. Ou seja, a quitação do tributo é feita em dinheiro ou o outro nome, em pecúnia. Ok? Veja, a regra é paga em moeda, em pecúnia, em dinheiro. Ok? Ok, beleza. Só que, desde que tenha em lei outras modalidades, aí sim você vai poder pagar. Por exemplo, outras modalidades expressas
em moeda. Está lá no artigo 141. Outras utilidades que possam ser expressas em moeda. Prevista lá no artigo 141 do Código Tributário Nacional. Exemplo claro, artigo 156, inciso 11. É o quê? A dação em pagamento de bens imóveis. Tá? Está previsto na lei. Ou seja, você pode quitar o seu tributo dando um bem imóvel. Está escrito aqui. Mas, em contrapartida, não é possível você pagar o tributo em labore, em serviço, ou em natura, que é bens e mercadorias. Por quê? Porque nós ainda estamos dentro da cobrança administrativa, tá? Por que eu falo isso? Porque em sede de execução judicial, que é aqui, cobrança judicial, tá? Aí você pode fazer o pagamento in natura, ou seja, em bens, tá? Bens e mercadorias. Isso é importante. Então, na fase da hipótese de incidência tributária, tá? Que vai até o crédito tributário, é a fase da cobrança administrativa, tá? Aqui, linha do tempo, tá? Hipótese de incidência materializa no fato gerador, tá? No fato gerador nós temos a obrigação tributária, temos o lançamento, aí o crédito tributário. Fase o quê? Administrativa, tá? Então, nessa fase administrativa, não se pode pagar in natura nem in labore. Não se pode pagar através os tributos, melhor dizendo, tributos com trabalho e nem mercadorias e bens. Só que em sede de execução judicial, aí sim se aceita a cobrança de bens e mercadorias, que é in natura. Beleza? Beleza. Mais uma vez avançando, prestação compulsória. Está lá no caput do artigo 3º. Prestação pecuniária e compulsória. Falamos da pecuniária, que é em dinheiro. Agora vamos falar da prestação compulsória. Obrigatória. Independe da vontade, tá, do contribuinte. Quem é o contribuinte? Pessoa física ou jurídica ou responsável tributário. Ok? Beleza. E também o seguinte, ela é vinculada, tá? Ela é prevista em lei. Ou seja, se o ente político tributante não cobrar, ele está sendo o quê? Omisso. Aí vai responder, tá? Legalmente. Ok? Voltando. Prestação compulsória. Ou seja, a prestação compulsória é obrigatória. Independe da vontade das partes. Quem são as partes? Os entes tributantes, nível da União Federal, estadual, distrital, Distrito Federal ou municipal. Entes tributantes, polo ativo, aquele que cobra, polo passivo, os devedores, tá? Ou seja, o contribuinte. Quem é o contribuinte? Pessoa física, jurídica ou responsável tributário. Independe da vontade deles. Ou seja, não precisa da anuência, tá? Por quê? Porque é uma prestação compulsória, ou seja, uma prestação obrigatória por parte do contribuinte, tá? Em se tratando, estamos no gênero tributo, espécie, imposto. O imposto que é pago pelo contribuinte é sem o quê? Sem contraprestação. Ou seja, o contribuinte paga o imposto, ou seja, a prestação,
e não tem contraprestação em relação ao imposto, porque o dinheiro do imposto vai para o bolo da administração do executivo. Estamos no gênero tributo, espécie, imposto. Agora, taxa, que é a segunda espécie do gênero tributo, a taxa, ela sim tem uma contraprestação. Você paga uma taxa de luz, por exemplo, em contraprestação, a companhia de energia tem que fornecer luz. Ponto pacífico. Mais uma vez, em relação ao imposto, o contribuinte só tem a prestação, que é pagar, mas não tem contraprestação. Na verdade, ele tem entre aspas, uma prestação em relação à saúde, segurança, né, educação de forma geral. Ou seja, as pessoas leigas falam muito, eu pago imposto. Peraí. Essa contraprestação é imediata em relação a uma taxa. Pagou uma taxa de água, taxa de luz, né? Então você pode realmente cobrar a fornecedora. Em relação ao imposto, você pagou o imposto, vai para o bolo. Quem vai administrar isso aí é o Poder Executivo. Ok? Aí, claro, você vai reclamar, vai mostrar lá isso ou aquilo, sua rua, não sei o quê, rapaz, buracado, segurando não tem, mas não tem como você exigir uma contraprestação direta, imediata, como se faz com a taxa, né? Exemplo claro, paguei minha luz aqui, não tem luz? Pô, tá pago aqui, por que não tem luz aqui em casa? Então você tem que ligar, vai acontecer alguma coisa, 190 você vai ligar aí. Agora o imposto não tem essa imediaticidade, né? Então você vai botar a boca no trombone, vai chamar a imprensa, mas a contraprestação em relação ao imposto não tem. Tá ok? Porque o imposto vai para o bolo, quem vai administrar isso em matéria de serviços para a sociedade é o executivo, órgão federal, nível estadual, Distrito Federal e municipal, tá? Voltando, imposto não tem contraprestação, taxa tem contraprestação, tá? Gênero, tributo. Vamos falar agora de prestação que não constitui sanção de ato ilícito. Não cabe ao tributo, por quê? Porque a finalidade do tributo é o quê? É arrecadar. Arrecadar dinheiro. O Estado, na figura do executivo, seja a União Federal, seja estadual, seja Distrito Federal, seja distrital, seja municipal, local. Quer dizer, a finalidade do tributo, tá? Gênero, tributo, a finalidade é arrecadar. Tá? Então, como a finalidade do tributo é arrecadar, ele não pode constituir uma sanção de um ato ilícito. Para isso, usa-se o quê? A multa, tá? Para ato ilícito. Prestação instituída em lei, ou seja, vinculada, tá? Princípio da legalidade tem que estar na lei, tem que ter uma lei, tá? Aí tem o princípio da anterioridade, tal. Depois a gente fala sobre isso. Mas, ou seja, a prestação ela é instituída em lei, regra geral, lei ordinária comum, tá? Um quórum simples, o que está reunido ali no Congresso, metade mais um, já pode votar. Lei complementar, quórum diferenciado, um tema específico, muito polêmico, tem que estar todo mundo ali presente, né? A maioria o Congresso todo tem que estar ali, tá? No caso da lei complementar. Lei ordinária, comum ali, metade mais um, tá? Dos presentes, maioria, que a gente chama de maioria simples, metade mais um, pronto, voto. Lei ordinária ou medida provisória, que tem status de lei, tá? Tem força, a medida provisória tem força de lei ordinária. Isso é até o entendimento do STF, nossa Corte Maior, tá? Agora é o seguinte, há 4 tributos que exigem lei complementar. Quórum diferenciado, tá? Maioria absoluta do Congresso.
para votar, que são imposto sobre grandes fortunas, que é o IGF, empréstimos compulsórios, impostos residuais e contribuições sociais residuais. Ou seja, esses impostos, o IGF, imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais e contribuições sociais residuais, não admite medida provisória. Isso aí, casca de banana para cair na prova. Tá? Esses impostos não admite medida provisória. Agora, em regra, a exceção é impostos com lei complementar. Em regra, lei ordinária. Maioria simples, tá? Ou medida provisória. Prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Voltamos aqui à linha do tempo. Estamos aqui ainda aqui, ó. A parte aqui, ó, cobrança administrativa plenamente vinculada. Vinculada a quê? A lei. Óbvio. Tá? Bom, pode ser instituído por lei quando tanto na Constituição, você lê, pode ser constituído por lei, se não falar nada, lei ordinária. Ou medida provisória, sendo portanto, uma obrigação compulsória, obrigatória, já falamos sobre isso. Não cabe juízo de conveniência e oportunidade. É um conceito do direito administrativo. O administrador, ele tem o poder vinculado e o poder discricionário. O poder vinculado à lei. Não dá margem para ele tem que cumprir a lei. Se ele não cumprir, está sendo omisso e vai tomar sua punição. Passivo, né, de responder judicialmente, porque não cumpriu a lei. Vinculado, tem que cumprir a lei. Tá na lei, tu tem que só seguir aqui, ó. Receita de miojo. Tem que ler aqui e fazer o que tá aqui. Agora, poder discricionário. Conceito do direito administrativo. Discricionariedade do administrador. Conveniência e oportunidade. Na situação que ele se encontra, se a lei prevê que ele possa usar a discricionariedade, ele vai usar. Conveniência e oportunidade, tá? Beleza. Então, o que acontece? Prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, não abre margem para o ente político tributante em nível federal, estadual, distrital e municipal, ele usar a sua discricionalidade. Ele tem que estar vinculado à lei. Os atos das autoridades administrativas, ou seja, portarias, decretos, etc., não pode disciplinar essa atividade. Por quê? Porque tem que estar na lei e não abaixo, portaria, decreto, porque ele está vinculado à lei. Questão de prova, casca de banana, portaria de fulano de tal, autoridade federal, editou uma portaria, tal, criando um tributo. Meu amigo, prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vinculada a quê? A uma lei, tá? Lei ordinária ou medida provisória, tá? Bom, as espécies tributárias, eu já falei, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios. Tá onde isso? Artigo 148 da nossa lei ápice, ou seja, nossa lei maior da Constituição. E contribuições especiais. Está onde isso? Artigos 149 e 149-A da Constituição da República Federativa do Brasil.